a minha maior dificuldade para se pregar o evangelho, as pessoas têm que entender. Se eu simplesmente dou a resposta simples ali, não fica claro. Então, em 2007, eu estava em Sheffield, na Inglaterra, e lá tem um pastor iraniano. Em Sheffield, que é uma cidade ali no centro da Inglaterra, tem muitos iranianos. Então, tem um pastor do Irã, que na realidade o Irã hoje é o país no mundo muçulmano que está havendo o maior número de conversões. E o título daquela pregação em 2007 foi Irã, uma terra fechada de corações abertos. A Caxemira é uma terra aberta de corações fechados. A Caxemira é um lugar muito bonito, mas é um lugar extremamente fechado ao evangelho. Eu moro lá, só para você ter uma ideia, vou dar um exemplo. Eu estava lá com um pastor de Singapura, isso foi em 2013. Eu falei do Irã, né, para vocês poderem entender um pouco. O Irã é uma terra, você é muito fechado o Irã, mas é onde tem tendo mais conversões, porque o Irã tem um coração aberto. Isso tem princípios também, está na Bíblia lá, Isaías, você vê, Deus tem um plano especial no Irã. Aí, a Caxemira, Deus tem um plano especial na Caxemira do mesmo jeito. Como eu disse, Deus não tem filhos prediletos, o desejo dele é salvar todos. Mas tem umas coisas especiais aqui e acolá. Tem que entender bem essa questão. Não estou querendo ser retrógrado, não, mas é uma verdade. A Caxemira é uma terra fechada. Aí eu estava lá com um pastor de Singapura em 2013. Aí estava o Yusuf Bhatt, o pastor de Singapura, um pastor da igreja anglicana e eu e um irmão da Caxemira conversando. E a gente estava falando dessa questão do Irã ser fechado, da teologia, porque no mundo muçulmano, quando você olha a história do evangelismo entre os muçulmanos, você vê duas coisas: lágrimas e sangue. Em todo lugar, na história, o islamismo tem 1.400 anos. Nesses 1.400 anos, na história de evangelismo, o primeiro missionário no mundo islâmico foi um francês chamado Luciano do Lula na Argélia. Ele foi martirizado. Brasileiro? Não, francês. Ele foi martirizado. Para você entender, Deus esperou 800 anos, 100 anos atrás, chegaram outros missionários lá para evangelizar onde ele foi martirizado. Quando os caras falaram da história de Jesus, os cabras já eram tudo crente, só estavam esperando alguém para discipular eles. 900 anos depois. Eu sei que eu contei a história um pouco bem rapidinha, mas essa história existe, é real. Então, Deus tem esse trabalhar específico em alguns lugares específicos, em épocas específicas, mas ele é atemporal, é todo o tempo. Então, tem o tempo dele trabalhar num lugar e tem o tempo dele trabalhar em outro lugar. E a Caxemira ainda é um lugar para se semear. Não é um lugar de colheita. Você vem aqui no Brasil, como eu estava falando para você, aquele menino do Uber. Entendeu? Foi uma corrida de 20 minutos, o cara aceitou Jesus e a gente falando de quê? De balada. De pegar as menininhas. Uhum. E eu usei esse linguajar e o cara se arrependeu e aceitou Jesus. Uhum. Mas isso não vai funcionar na Caxemira. Entendeu? Para você ver, na cidade onde eu moro, o túmulo de Jesus é 3 quilômetros lá de casa. Para os irmãos que estão nos ouvindo, o muçulmano diz que Jesus não morreu, porque profeta você não pode matar profeta, ele não foi crucificado, como ele não foi crucificado, ele também não ressuscitou, ele fingiu de morto, foi por isso que não quebrou os ossos. Aí ele voltou para a Índia, que foi onde ele morou dos 12 aos 30, que ninguém sabe de nada. Foi que ele pregou sobre o budismo, porque sabe qual é a diferença do budismo para o cristianismo? Um corpo. A ressurreição. Nós não temos um corpo e eles têm. Parece muito simples isso, mas se a gente for gastar essas próximas 3 horas para poder explicar melhor, mas o budismo, porque se você for, o budismo eles meditam, nós meditamos. O budismo é para fazer boas ações, nós temos que fazer boas ações. O budismo você tem que se abnegar, virar zen. A diferença é que a gente se esvazia para o Espírito Santo encher a gente. Ele se esvazia para os demônios virem, traz 7 e fica ainda pior. Essa é a verdade. Essa é a pura verdade. E não, eu sei, tá tendo a risada porque tem que rir, cara. É tão absurdo. Mas é uma cegueira espiritual que nós que temos, que não temos o corpo, porque o corpo somos nós,
A gente estava falando aqui com o Rodrigo, aquele passagem lá em João, que diz que assim como ele é, nós somos o corpo de Cristo. Então nós é que temos que levar o corpo a eles. Nós somos a ponte entre o corpo e o campo. Mas nessa ponte aí, ó, parece que não está tendo muita caminhada, né? E a nossa conversa hoje é para falar um pouco dessas caminhadas. Por que tem que ir a lugares fechados? Por que tem que ir a lugares específicos? Por que tem que ir a todo tempo em todos os lugares? Porque o texto é claro: e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e Samaria e Judéia, né? Primeiro Judéia e Samaria e até os confins da terra. Então, essas palavrinhas, tanto no grego quanto no português, são expressões idiomáticas adverbiais, ou seja, fora de tempo. É por isso que tem outra passagem, a todo tempo.